Arquétipo do arcano: a sacerdotisa e a letra Bet. A sacerdotisa igual à coroa de entendimento, o princípio da produção material, o primum mobile atuando através de Saturno diretamente sobre Saturno. YOD, do mundo de emanações atuando através de Saturno sobre o Vo, do mundo de emanações, fogo do fogo atuando através de Saturno sobre o ar do fogo. Keter, o primeiro ponto de partida na árvore da vida e no zodíaco, o centro produtor de iniciativas, a essência divina e, neste ponto, manifesta seus fluxos atuando através de Saturno diretamente sobre Binah, o construtor do universo, centro instituidor de todas as coisas de onde emanam a lei e a ordem. O 12º caminho é denominado inteligência da transparência ou da luz, porque constitui a imagem da magnificência, chamada Shashazit, de onde provém as visões daqueles que veem as aparições. No sentido ascendente indica o retorno de Binah a Keter, pois trata de um retorno à transparência ligada ao primeiro mobile. Como estamos tratando da Sefira do mundo das emanações, a inteligência da transparência ou da luz nos remete à capacidade de ver as coisas em uma realidade puríssima, surpreendente dada a luminosidade de Keter. Assim temos que Binah oferece, forma as luzes de Keter de modo que possa ser visível, por assim dizer. Eis que a terceira Sefira tem por função fornecer obscuridade para que a luz se manifesta nos planos inferiores. De outro modo, Binah constitui a base e o fundamento da compreensão do universo de maneira inteligível, pois as primeiras formas surgem a partir desta Sefira. Assim, o caminho 12º que une Binah a Keter projetar a inteligência com vistas à luz, de modo que os anjos do coro tronos e os anjos serafins auxiliaram ao iniciado neste caminho. O trabalho aqui consiste em fazer inteligível para si os mistérios relativos à vontade divina. Binah é especialista em corporificar a luz, transformando-a em formas concretas, materializando-a de modo que a luz se perde no processo à medida em que mais se materializa, e do mesmo modo ocorre com a corporização do conhecimento em seu caminho, que segue do abstrato rumo ao concreto. Por isto o caminho deve ser ascendente. E assim também ocorre com a inteligência da luz, onde a vontade de Keter se interioriza em nós, o desígnio divino do caminho 11º se interioriza em nós pelas vias dos atos concretos, dando a forma de Binah aos mundos e, em nosso mundo, sua presença pode ser constatada quando realizamos qualquer ato, de modo que para que este possa ter lugar transformamos a força nervosa, nossa luz interna, em gesto. É imprescindível que o processo inconsciente passe a ser realizado conscientemente para adentrarmos a esta luz, comungarmos com este arquétipo, seja nos negócios, associações, ideias, escritos, trabalhos físicos, etc. É preciso estar desperto, pensar que estamos utilizando a luz primordial em qualquer coisa que fizermos. Portanto, o trabalho deste caminho constitui-se em utilizar a luz corretamente, inclusive a luz sexual, pois em todos os casos malgastar a semente divina à luz para propósitos vãos significará contrariar este caminho. A força que age neste sendeiro é a de Saturno. Tanto os aspectos positivos como os adversos deste planeta precisam ser estudados e meditados. Saturno é o chakra mundano de Binah e dá o significado espiritual ao 12º caminho, cujo símbolo é composto pela cruz e pela da lua, a cruz de Malkuth e a lua de Eshod. E como estamos tratando de uma luminosidade em um plano muito alto, mundo arquétipo, daí vem o termo Shashazit, refere-se a uma clarividência extraordinária, permeada com poderes de profecia, intuição e demais formas de psiquismo que estão muito além do senso comum, sendo inclusive difícil ou até impossível de se traduzir em palavras, mas capaz de promover um reordenamento nos planos inferiores. Eis que o 12º caminho é o segundo dos caminhos que ligam duas Sefira, portanto ligado a Roshima. Este sendeiro é ativado pelos anjos serafins Keter, e pelos anjos tronos Binah conjuntamente. O caminho de ida pela árvore da vida é regido pelo serafim Sitael. Letra Bet. Bet é uma letra dupla e simboliza hieroglificamente a boca do homem como órgão da palavra que é elaborado no interior do ser, e esta interiorização é representada também por uma casa ou habitação, um asilo inviolável, já que estamos tratando de uma manifestação de Roshima, útero gestante, que encontra-se no mundo das emanações sem ter passado por Binah, onde surgem as primeiras formas
Esta casa representa então um arquétipo primordial de todas as moradas, o ventre materno onde o novo prepara sua existência, a palavra sendo preparada, mas que ainda não se manifestou, a ideia do útero como recinto sagrado ou receptor divino. A imagem da carta à sacerdotisa. No tarô, a letra Bet aparece sob a forma da sacerdotisa, figura feminina que expressa a espiritualidade de forma passiva, ou seja, interiorizada, que contraria a primeira lâmina onde o mago se mostra de pé, ativo, comandando a natureza. Está colocado sob o pórtico do templo de Ísis, sob as colunas Jaque e Boaz, as duas colunas que sustentam todo o edifício do templo, os cordões de pingala que correm pela coluna espinhal. Leva um livro semiaberto que esconde parcialmente o grande arcano e a cabala. As colunas tarô egípcio possuem 4 degraus que simbolizam os 4 corpos do pecado: físico Malkuth, vital Yeshod, mental Hod e astral Netiza. Isto nos remete à ideia de uma futura geração no mundo de emanações. Em um dos diagramas da árvore da vida podemos ver Eva abaixo, em Malkuth, sustentando as duas colunas. Cristo Adão acima de braços abertos sobre Gebur e Shezed forma uma cruz a partir de Daf até Yeshod. Esta responsabilidade de Eva lhe confere-lhe os atributos de autoridade e persuasão. Sua cabeça vai acima dos portais indicando mais uma vez o conhecimento oculto, que está acima da compreensão humana. Leva ainda sobre o peito a cruz ansata que simboliza a vida e está ligada a Vênus indicando mais uma vez o grande arcano, o órgão masculino unido ao órgão feminino sem a perda das energias. Em algumas representações, principalmente egípcia, vemos ainda a serpente sobre a cabeça que denota a maestria, a serpente ígnea da energia que subiu pela coluna até o topo. Sobre a sua cabeça, os cornos do touro sagrado Apis, Rep Ankh, que na antiga religião egípcia era a personificação da terra e cujos cornos simbolizam internamente a Keder, o pai interno, e externamente a Malkuth, a terra com os defeitos psicológicos. O círculo nos cornos representa a serpente que morde a cauda, a mãe cósmica. Simboliza, pois, a Isis, a esposa sacerdotisa, Maria Madalena, Eva a consorte de Adão a qual se sustenta todo o trabalho a ser realizado. A Sefira que a representa é Roshima. Refere-se, pois, a estágio de interiorização do desígnio divino promulgado por Aleph, o sopro primordial saído de Keder expresso na segunda letra Bet. Ocorre que a energia, antes de se manifestar em um plano qualquer, precisa passar por uma interiorização, precisa ser digerida e preencher todos os espaços vazios até que possa derramar-se para o exterior. Essa condensação da força divina provinda de Roshima produz o amor-sabedoria. A nível humano, é o amor não revelado pois ainda não passou por Binah, de modo que por ora não tomamos consciência, mas que atua em nosso interior, produzindo fidelidade à lei e, no humano, a uma pessoa. Assim, a letra Bet nos tornar obedientes ao propósito divino, mas sem sermos conscientes da existência de tal propósito, ainda imanifestado. Entre os elementos, a letra Bet representa o segundo estádio do fogo-água do fogo, que pode ser definido como uma iluminação interior, um choque interno que nos purifica e transforma. Aqui o dualismo, a representação dual da unidade, pelas duas colunas, está sempre presente. O positivo é o negativo, já que o princípio masculino à direita e Boaz o feminino à esquerda, as duas colunas simbólicas que estavam diante da porta principal do templo cabalístico de Salomão. A oposição entre a Virgem, a Mãe Divina ou Lua Branca e a Rameira. A Lua Negra, Estarof ou a deusa Kali, o aspecto tenebroso da Vênus impura. O binário afirma ainda o preceito de Hermes: o que está em cima, é igual ao que está embaixo e vice-versa. O cheio ama o vácuo e este quer ser preenchido por aquele. O órgão feminino é a casa do Falos. Para que a luz se faça visível lança-se a obscuridade, pois quanto mais espessas as sombras, mais a luz se manifesta, por menor que seja, mais se destaca. O universo é balanceado por duas forças que o mantêm em equilíbrio, os movimentos bem como a vida se constituem na tensão extrema destes impulsos, por isto diz o livro sagrado, Apocalipse capítulo 3 e versículo 16 assim: porquanto és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Do mesmo modo, um santo não serve nem para o bem nem para o mal, mas aquele que promoveu grandes desvios, tende a seguir o seu caminho oposto com a mesma propriedade e energia. Adão é o tetragrama humano, que se resume no YOD, misterioso, imagem do falos cabalístico. Unindo este YOD ao nome ternário de Eva, forma-se o nome de Jeová J Shava YHVH, o tetragrama divino. A sacerdotisa representa ainda a deusa Nife com os dizeres: eu sou aquela que sempre foi, é e será, e nenhum mortal levantou o meu véu, simbolizada pelo livro semiabeto, os segredos ocultos ao profano que não se purifica, medita, etc. Axioma transcendente: o vento e as ondas vão sempre a favor de quem sabe navegar. Palavras-chave que definem o arquétipo: reserva, discrição, silêncio, meditação, fé, confiança atenta. Paciência, sentimento. Religioso, resignação. Favorável às coisas ocultas, iluminação interior, segredo, inspiração do alto, iluminação interior, riqueza de ideias, desígnio divino e gestação, inspiração, conhecimento oculto revelado, segredo, sabedoria, obediência à vontade primeira, ideias vinculadas ao alto, conhecimento, revelação de coisas ocultas no mundo material, força no combate ao mal. Tranquilidade.